palavra if significa se em inglês e ela é usada para formar frases condicionais no idioma. Será que você sabe como formar esse tipo de frase do jeito certo? Fica comigo até o final desse vídeo para entender mais esta super importante parte da gramática inglesa. Bora entender inglês! If é uma das conjunções em inglês mais usadas no dia a dia. Ela é usada para expressar condição e, portanto, formar frases condicionais no idioma. Neste tipo de frase, podemos falar sobre situações reais, prováveis, improváveis e impossíveis também, situações imaginárias. Existem diferentes tipos de frases condicionais em inglês e cada uma tem a sua estrutura básica. O primeiro tipo que vamos ver aqui nesse vídeo pode ser chamado de condicional zero. Com ele, falamos sobre situações verdadeiras que acontecem. Vejam só essa frase de exemplo. If I work too much, I get really stressed. If I work, se eu trabalho, too much, demais, I get really stressed. Eu fico muito estressada, realmente estressada. É algo verdadeiro, algo que realmente acontece se eu trabalho demais. Aqui temos nossa primeira estrutura básica. Temos a conjunção if, mais essa parte da frase que está no tempo verbal presente simples. Temos vídeo sobre esse tempo verbal aqui no canal. E mais esta outra parte que também está no presente simples. Nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos falar sobre vários tempos verbais da língua inglesa que fazem parte das estruturas. Para a gente não misturar muitos assuntos, para não ficar confuso, eu vou deixar na descrição bem aqui embaixo o link dos vídeos onde eu explico estes tempos verbais separadamente, ok? Para vocês assistirem depois, pois vai complementar bastante este conteúdo aqui. Mas voltando para a nossa frase, temos então a seguinte estrutura: if, mais presente simples, mais presente simples novamente. É como se essas fossem duas frases diferentes, as duas no presente simples e a conjunção if vem para juntar as duas. Inclusive, é isso que uma conjunção em inglês faz. Ela é usada para conectar frases e estabelecer uma relação entre elas. Aqui no caso do if, a relação que se estabelece é uma relação de condição. Eu fico realmente estressada se eu trabalho demais. Nesse caso, trabalhar demais é uma condição para eu ficar muito estressada. Vamos para um outro exemplo do condicional tipo zero. If I go to the gym every day, I feel very motivated. If I go, se eu vou, to the gym every day, para a academia todos os dias, I feel very motivated. Eu me sinto muito motivada. If, mais presente simples de novo. Eu me sinto muito motivada se eu vou para a academia todos os dias. Uma condição. Próximo tipo de frase condicional em inglês pode ser chamado de condicional tipo 1 ou primeira condicional. Nós utilizamos esse tipo para falar de uma situação futura imaginada, provável de acontecer, e qual seria o resultado dessa situação. Vejam só. If she doesn't study enough now, she will fail the test. If she doesn't study, se ela não estudar enough now, o suficiente agora, she will fail the test. Ela vai ser reprovada no teste, não vai passar na prova. Ou seja, se ela não estudar o bastante, este é um cenário imaginado, hipotético, não significa que ela não vai estudar. Mas no caso de ela não estudar o suficiente, o provável resultado no futuro é ela vai se dar mal na prova. Temos aqui uma outra estrutura básica, a conjunção if, mais presente simples, essa parte da frase aqui está no tempo verbal presente simples, mais futuro simples tendo o uso aqui do verbo modal will. Vamos para um outro exemplo. If he moves to another country, he will miss his parents a lot. If he moves, se ele se mudar, to another country, para um outro país, he will miss his parents a lot. Ele vai sentir muita saudade dos pais. Se caso ele se mudar de país, uma situação hipotética, ele vai sentir a falta dos pais como resultado.
Então, usamos a primeira condicional em inglês para falar de resultados futuros de uma situação imaginada. Vamos agora para a segunda condicional, mas antes, já deixa aquele like aqui embaixo, por favor. Super fácil, super rápido e que ajuda muito o canal a continuar existindo aqui no YouTube. Se o nosso conteúdo está conseguindo te ajudar a entender inglês, por favor, dá esse apoio pra gente. Muito obrigada mesmo, galera! Muita gente pode acabar confundindo a primeira condicional com a segunda condicional em inglês, mas tenham em mente que usamos a primeira condicional quando acreditamos que as situações imaginadas são mais prováveis de acontecer, enquanto a segunda condicional traz o sentido de algo menos provável, menos possível. Além disso, frases em inglês na segunda condicional mostram a condição para que um resultado seja diferente. Vejam só. If students complained more, the school would be better. If students, se os alunos, complained more, reclamassem mais, the school, a escola, would be better, seria melhor. O peso que essa frase traz é de algo com menor probabilidade, algo menos provável de acontecer. Mas neste cenário, se caso os estudantes reclamassem mais, o resultado seria a escola ser melhor. É uma condição que faria o resultado ser diferente. Temos aqui a seguinte estrutura básica. If, mais passado simples, essa parte da frase está no tempo verbal, passado simples, mais parte da frase com o uso do verbo modal would, conhecido por deixar o verbo que ele acompanha com aquela terminação ia em português. Be é o verbo ser, the school would be, a escola seria. Outro exemplo. If he had a lot of money, he would buy a new house. If he had, se ele tivesse, a lot of money, muito dinheiro, buy é o verbo comprar, he would buy, ele compraria, a new house, uma nova casa. A condição para ele comprar a nova casa é ele ter muito dinheiro, que pelo sentido da frase a gente interpreta que provavelmente ele não tem. É improvável ou menos provável que ele tenha esse tanto de dinheiro. Bom, temos falado aqui de probabilidade, só que a terceira condicional em inglês fala é de algo impossível, porque com ela a gente imagina um passado diferente e o diferente resultado que teríamos tido se esse passado imaginário tivesse sido verdade. Vejam só. If our team had played better, we would have won the game. If our team, se o nosso time had played better, tivesse jogado melhor, we would have won, teríamos ganhado, the game, o jogo. Reparem, aqui imaginamos um passado diferente. A verdade é que nosso time não jogou tão bem, mas se ele tivesse jogado melhor, se o passado fosse diferente, o resultado também seria diferente. A gente teria ganhado o jogo. A estrutura básica da terceira condicional é if, mais o passado perfeito, essa parte da frase está no tempo verbal passado perfeito, mais parte da frase com verbo modal would, mais verbo auxiliar have, mais verbo no particípio. Calma, galera, que temos vídeos aqui no canal onde eu explico sobre o passado perfeito, sobre o verbo modal would, sobre verbos no particípio. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. Vai ajudar vocês a entenderem melhor o vídeo de hoje. Para falar sobre frases de condição em inglês, a gente precisa falar sobre essas outras partes da gramática inglesa, faz parte. E falar tudo isso num vídeo só ficaria confuso, mistura muita coisa. Então, vocês assistindo vídeo por vídeo, acreditem, fica mais fácil. E uma outra observação importante. Essas estruturas que eu estou passando para vocês são estruturas básicas destas condicionais. Existem outras combinações possíveis que podemos tratar em um outro vídeo, mas para a gente dar início ao assunto e também não misturar muita coisa, estou trazendo aqui as estruturas básicas, ok? Bora então para um outro exemplo da terceira condicional no idioma? Vejam só. If we hadn't left earlier, we would have missed the train.
If we hadn't left, se nós não tivéssemos saído. Earlier, mais cedo. We would have missed, nós teríamos perdido. The train, o trem. Se o passado tivesse sido diferente, se não tivéssemos saído cedo, o resultado também seria diferente. Teríamos chegado atrasados e teríamos perdido o trem. Que bom que saímos mais cedo então, né? E que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Se eu conseguir te ajudar a entender como formar frases condicionais em inglês, por favor, se inscreva no canal e continue entendendo esse idioma aqui com a gente. Temos novos conteúdos toda semana. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo para entender mais de inglês.